Hoje, aqui no Sete Guaíba, eu converso com o Teddy Corrêa, da banda Nenhum de Nós, porque nesse sábado tem um show bastante especial em estilo drive-in, e o Teddy vai explicar tudo isso pra gente. Boa noite, Teddy, que prazer te receber aqui no Sete mais uma vez. Oi, Camila, tudo bem? Prazer é meu estar aqui falando contigo mais uma vez. Pena que a distância, né? Eu tenho dito isso bastante, eu sinto muita falta de receber as pessoas aqui no estúdio, mas por enquanto tem que ser assim, tem que ser a distância mesmo. O papo ao vivo é sempre melhor, rola aquele cafezinho bem doce. Mas vamos embora, né? A gente tem que falar e seguir a vida. Exato. Com distanciamento. Bom, vamos falar então da participação da Nenhum de Nós no Drive-In Air Festival, que é uma participação diferente pelo fato de ser em drive-in, né? Acaba que tem um pouco mais da distância, assim, das pessoas, mas ainda assim é muito bacana. E também porque vocês vão cantar Beatles. Como assim? Explica pra gente como que surgiu essa ideia de fazer esse show, né? Como que partiu também essa ideia de fazer um show cantando Beatles no drive-in. Vem de uma motivação básica, assim, para o fã de Beatles que é músico, que é cantar os Beatles, subir no palco e vamos cantar uma dos Beatles, aquela velha situação, assim, de quem é muito fã de um artista e quer prestar essa homenagem. E em um determinado momento, assim, a gente tem feito temporadas no Teatro São Pedro anualmente desde 1994. E em um determinado momento a gente pensou, o que a gente podia fazer de diferente esse ano? Aí veio aquela ideia, vamos fazer aquilo que a gente sempre quis fazer, que é um show só pro repertório dos Beatles e tal, vamos bancar uma banda cover de Beatles. E todo mundo na hora topou a ideia, achou a ideia muito legal. E a gente fez, a temporada foi um sucesso, a gente fez repeteco dela depois agregando algumas canções da carreira solo de cada um. Então foi uma coisa que sempre ficou no nosso radar. E por incrível que pareça, depois que a gente fez no São Pedro, que foi muito legal e tal, foi um show que foi pedido para aqueles shows corporativos, entendeu? A gente queria Nenhum, mas uma coisa diferente. A gente falava, tenho Nenhum cantar Beatles, todo mundo pirava com a história, vamos fazer, parará. Então, esse show surgiu já faz um bom tempo, acho que faz uns 8 anos, e ele se manteve nativa, ou relativamente nativa, em função desses shows corporativos que a gente, periodicamente, acabou fazendo com eles. Mas a motivação foi essa, um bando de caras muito fãs dos Beatles, que tinham vontade de tocar certas músicas, e aproveitando essas nossas temporadas do São Pedro, fomos lá e realizamos nosso sonho bitomaníaco. Que legal. E assim, Teddy, quando a gente é muito fã de um artista, a gente geralmente acha que sabe cantar ou sabe tocar, já tirou várias canções e tal, mas na hora de preparar um show, acabou te surpreendendo assim com algumas nuances que tu não tinha percebido antes, ou foi super dominado? É que a gente acaba mergulhando um pouco mais na lógica dos Beatles, né? Na estrutura, digamos, de arranjo, até mesmo de composição, né? E mesmo que a gente tenha tocado uma, outra música dos Beatles, quando tu mergulha tanto assim no trabalho do artista, no caso da banda, algumas coisas se revelam, assim, e isso é muito legal, porque tu percebe tendo que lidar com elas, entendeu? A tua matéria-prima é o trabalho deles. Então vai desde aquele tipo de melodia que a gente entende um pouco melhor porque é tão característica do Paul, até aquelas coisas malucas que o John tinha de relação a tempo de música, de entrar com um tempo, e a gente, puxa, mas que tempo louco, essa aí entra num tempo estranho, é coisa do John, entendeu? Ele tinha essa coisa ele bolava uma melodia, uma lógica na cabeça e a banda tinha que seguir. Quando tu vai fazer o arranjo, não basta ter a memória da canção, quando tu vai tocar ela, tu acaba tendo que incorporar isso de uma outra maneira. E isso foi uma das coisas que a gente procurou trabalhar mais sonoridade do que arranjos propriamente ditos, entendeu? Porque a gente também queria que as pessoas se sentissem à vontade para cantar junto, entendeu? Então, às vezes, quando tu mexe em estrutura da música, e a gente dá aqueles famosos, como se diz, paninhos em alguém, aqui entra aí o refrão, mas daí a gente não entra,
o público em geral fica, putz, eu queria cantar aquela parte, eu sei agora o que vai acontecer, então dança. E a gente fez uma opção por trabalhar um pouco mais na sonoridade do que trabalhar mexer na estrutura. Estamos conversando com o Teddy Correa. O assunto principal é o show no Drive-In, que acontece no sábado. Nenhum canta Beatles. E o formato Drive-In, hein, Teddy? Como é que é pra ti, pra banda, enfim, fazer um show em formato Drive-In? É uma experiência muito diferente do que fazer num palco com o público, perto da galera, sentindo a vibração? Olha, Camila, eu vou te dizer que eu tô bem curioso para essa experiência, porque vai ser o nosso primeiro drive-in. A gente até então nunca tinha feito, e em função de tudo que está acontecendo e tal, se tornou meio que uma saída, assim, né, para os artistas, a opção do drive-in. Então eu tô muito curioso, mas eu acho que a gente vai ter uma surpresa positiva, porque por mais que a gente esteja separado pela distância maior, por vidro, plástico, fibra, ferro, todas as coisas que vão estar se interpondo entre o público e nós, porque eles vão estar dentro dos carros, vai ser uma experiência com uma alta carga emocional, em função de ser a primeira do Nenhum de Nós, e tudo leva a crer assim que a gente vai continuar sempre colocando essa nossa dose de emoção em tudo, então vai ser, eu acho. E porque o repertório dos Beatles, sabe, eu imagino que tudo que a gente vem passando, e eu sou um cara que estuda isso, tá, eu faço palestras falando do efeito da música no nosso cérebro, no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio emocional e tal. Por tudo isso que eu estudo e que eu me aprofundo e tal, eu vou te dizer que vai fazer bem para as pessoas ouvir Beatles num momento como esse. Acho que vai ser uma coisa que vai trazer, como eu te disse, uma carga, um nível emocional maior do que a gente espera, assim. Então, eu estou com muita expectativa desse show. Não sei como é que vai ser a reação, se as pessoas vão ligar o limpador de para-brisa, buzinar, isso eu não sei, mas vamos esperar para o sabor do momento ali, né? Que legal, mas é bacana, né? A gente sabe que a situação é bastante crítica, a gente já vem falando já desde março, né? Mudança de programação, mudou tudo na vida das pessoas, né? Os shows pararam, espetáculos também, tudo acabou sendo bastante afetado pela pandemia, a situação é bastante crítica, né? Os artistas estão com dificuldade, muitos trabalhadores de várias áreas com muitas dificuldades, mas também às vezes é preciso de um certo respiro, né? Ter de shows e eventos como esse, por mais que às vezes sejam limitados, né? A pessoa tem que ter carro, tem que conseguir ir até o show, mesmo assim acaba sendo um respiro, acaba sendo uma forma de extravasar algum sentimento e sei lá, e dar uma aliviada na mente, porque não tá muito fácil, né? Não tá fácil nem um pouco, e a gente sabe que para quem trabalha com eventos presenciais, e a gente pode citar vários. Eu citei, por exemplo, a palestra, que é uma coisa que eu faço, que é um evento presencial, mas eu trabalho com show, com música, e tem toda uma cadeia produtiva em torno desses eventos que estão paradas desde março, né? E a gente está falando do início de setembro. Nesse momento, ninguém sabe quando isso vai voltar. Ninguém sabe quando aquele velho mercado que todo mundo que trabalha com presencial tinha, quando isso vai voltar. E ninguém sabe também se vai voltar exatamente dos mesmos modos que eram antes, o mesmo tipo de procedimento que era antes. É tudo muito incerto, né? Então é um momento, eu vou te falar com toda a sinceridade, Camila, tu entrevista muito artista e tu sabe disso. É um momento de muita tristeza para os artistas. Uhum. Porque os artistas estão passando por uma situação que para todos é única. Eu não lembro de ter passado por isso antes. Então, quem passou por alguma guerra ou passou, sei lá, pela gripe espanhola, uma epidemia grande assim, talvez tenha experimentado isso, mas nós, enquanto artistas enfrentando uma crise planetária, não tínhamos passado. E isso dá uma tristeza muito grande. Primeiro que a gente não consegue
ter acesso ao nosso ganha-pão, aquilo que nos sustenta, que sustenta as nossas famílias e que dá sustento também para toda essa cadeia produtiva em torno dos eventos presenciais. E segundo, que não existe uma previsão de como as coisas vão voltar, ou se é que elas vão voltar do mesmo jeito, se não vai ser uma coisa que vai acarretar. Eu vou te explicar, por exemplo. Não, os teatros vão voltar a funcionar, por exemplo. Mas e se eles voltarem a funcionar com carga pela metade, em função do distanciamento? Isso vai inviabilizar muitos eventos, porque o famoso ponto de equilíbrio, aquilo que faz com que tu consiga equilibrar receita e despesas, ele vai ficar muito baixo e vai gerar até um tipo de orçamento diferenciado. Então, se antes de fazer um evento, vamos lá, que tu contratava 20 pessoas, tu vai contratar 10. Então, a gente não sabe se vai ser isso. Ninguém sabe. Uhum. O único sentimento que nos toma conta nesse momento de todos os artistas é essa tristeza de não conseguir trabalhar, de não conseguir levar a nossa arte, a nossa música, a nossa literatura, o nosso teatro, o cinema para os lugares, para as pessoas. É realmente um momento dramático para muitas pessoas, né? E tendo em vista que a gente precisa sempre prezar a saúde. Eu mesmo perdi amigos, então é muito vivo para mim a questão da saúde, é muito forte, a tristeza também relacionada às perdas. Tudo isso nesse momento é colocado dentro dessa balança, e eu acho que o pouco que a gente consegue, como por exemplo fazer um show num drive-in, vai vir tudo isso à tona, vai ser, como eu disse, um show com muita emoção, pode ter certeza. Teddy, e outra questão que eu gostaria de conversar contigo é sobre, às vezes, algumas publicações tuas no Twitter. Eu te acompanho no Twitter, nas redes, enfim, no Instagram, no Face também, que eu vejo que tu te posiciona, tu critica o que tem que criticar e tal, e o que às vezes acontece com alguns artistas que se posicionam é as pessoas dizendo assim: eu gostava da tua música, mas agora tu tá muito não sei o quê, eu achava que tu deveria ficar só na música, né? O que tu acha sobre essa situação? Assim, como que tu lida com isso? Bom, sabe que isso depende um pouco da maneira com que tu faz a crítica, sabe? Eu vejo, eu acompanho, às vezes leio algumas coisas que eu escrevo, os comentários que vêm abaixo. E já vi entre os comentários algumas pessoas sendo agressivas, e vi gente que não concorda comigo, dizendo assim: não, mas só um pouquinho. Tu não pode ser agressivo assim com o cara, porque o Teddy sempre respeitou o outro ponto de vista. Então, eu procuro manter sempre aberta a porta para o diálogo, para o contraditório, e procuro fazer sempre as minhas colocações. Tu me acompanha, tu sabe disso. Eu nunca sou radical, desrespeitoso, assim, porque eu acabo... eu penso que isso cria a famosa bolha, e eu não quero ficar pregando para convertido, entendeu? Uhum. Eu não quero ficar, digamos assim, me gabando para quem já está do meu lado. Eu acho que se as coisas precisam ser transformadas, a transformação tem que passar por todos. Então, se a minha maneira de colocar é com uma linguagem que respeita, entendeu? Eu parto do princípio que as pessoas vão entender de uma maneira respeitosa. E isso acontece muito, assim, eu quase não tenho hater, assim, é muito raro alguém vir me questionar de uma maneira muito agressiva. As pessoas às vezes questionam de uma maneira educada, eu respondo de uma maneira educada, e o diálogo se trava dessa maneira. Eu acho que eu consigo, como se diz, furar a bolha, uhum, e estabelecer um debate sadio. Agora, eu vou te falar uma coisa, eu acho engraçado, porque tem gente que nem tenta, né? Eu vou te falar assim, no sentido, tá falando do meu lado, que eu sou um cara que me posiciono, mas eu vejo artistas que inclusive construíram sua carreira como sendo artistas politizados, com posicionamento, suas canções têm versos impactantes e tal, e muitos deles eu já me dei o trabalho de, deixa eu ver se eu tô, até por pensar se eu não estou pensando errado, vou me aconselhar com os meus colegas, vou tomar um pouco a opinião dos outros, e me surpreendo de às vezes entrar em perfil de artista e não ter uma palavra sobre nada do que está acontecendo no planeta hoje. Exato.
Ah, tô passando o som aqui, eu passei o som, comprei um instrumento novo, não sei o quê. E o assunto predileto é o umbigo, e as pessoas continuam batendo palmas e ainda considerando que esse artista cumpre com um papel como antes. Eu acho que o que está acontecendo hoje, não só em relação à pandemia, mas em relação a essa guerra ideológica, é um divisor de águas. E é um divisor de águas que quem se posiciona está fazendo parte desse movimento, está fazendo parte desse momento histórico da humanidade, vamos dizer assim, está contribuindo, está se dispondo a fazer parte disso como cidadão, como artista, e quem não está, para mim, se levanta uma grande suspeita de qual o interesse desse artista em colocar nas músicas um discurso, digamos assim, politizado, e chega na hora de, bom, agora a gente precisa da tua voz, ele se nega a dar, entendeu? Eu acho que esse questionamento os artistas têm que fazer, porque não é só entrar dentro de uma rede social e sair chamando alguém. Eu não uso essa expressão, por exemplo, vou chamar essas pessoas de gado. Entendeu? Não, eu acho um desrespeito. E eu não vou usar essa expressão. Se as pessoas querem mudar alguma coisa, transformar, ou trazer alguém para dentro do seu pensamento, ou fazer com que concorde, tu não vai conseguir chamando alguém de gado, entendeu? Ou usando expressões de esquerdalha, entendeu? Tu não vai conseguir. Se tu quer, tu tem que estabelecer um diálogo. E eu sou partidário disso. Eu me exponho, eu me expresso, como tu mesmo falou, eu coloco questões, a palavra que eu mais uso é reflexão, vamos refletir sobre isso, e as pessoas correspondem de uma certa maneira, e eu tenho minha consciência tranquila. Se eu fosse um cara que não escrevesse sobre Camila, sobre violência contra a mulher e relação abusiva, Compaixão sobre AIDS, jornais sobre pessoas que moram nas ruas, Jennifer sobre a violência contra as pessoas trans, não sei o que, todas essas músicas estão na minha história. Se eu me calasse agora, tudo isso para mim perdia validade, entende? Claro. Se eu me posicionei escrevendo essas canções e elas fazem parte do que eu sou como artista, eu não posso me calar agora. Senão tudo que eu escrevi ali é só para, no final do show, eu ir lá, pegar o meu cachê e ir embora, e, bom, agora a sociedade que saiba, que lute, como se diz, né? Meu posicionamento é esse. E claro que a tua opinião, não representa a opinião do grupo, né, do Nenhum de Nós, mas uma postura como a tua, tu acha que talvez esteja contribuindo para que o Nenhum de Nós se mantenha tão relevante há tanto tempo, tão importante no cenário gaúcho nacional? Não sei te dizer, Camila, porque, em primeiro lugar, porque dentro do Nenhum de Nós a gente não tem um pensamento único. Com o tempo vai passando, as pessoas vão refletindo sobre suas vidas e fazendo escolhas, e se em algum momento a gente teve, hoje a gente não tem mais. Então certamente eu não represento nenhum pensamento do Nenhum de Nós, tanto que esses posicionamentos estão no meu perfil. Isso. Não estão nos perfis do Nenhum de Nós, e eu creio que se existem perdas em relação a isso, talvez elas passem um pouco mais longe do Nenhum de Nós, porque eu não me manifesto no perfil. Agora, continuo te falando a mesma coisa. A Camila foi escrita pelo Nenhum de Nós, sendo um disco do Nenhum de Nós. Como eu faço parte dessa banda, eu tenho um posicionamento muito firme em relação aos direitos das mulheres, ao direito em relação à violência de gênero, em relação a relações abusivas. Eu tenho meus posicionamentos. Se alguém me perguntar, eu vou falar. Se alguém dentro da banda acha que isso já é uma coisa que a gente deve relativizar, aí eu já não sei dizer. Então, eu acho que a gente ganha quando eu me posiciono e perde quando alguém não se posiciona. Aí, infelizmente, ou felizmente, por um lado, melhor dizendo, a gente vive num grupo onde todo mundo tem voz igual. Não tem, costumo dizer que Nenhum de Nós é uma banda sem patrão. Então, todo mundo que falar está se manifestando o seu pensamento com o mesmo peso. Imagino eu que eu falando, se alguém vai ficar com raiva do Teddy, não da banda. Sim. Nenhum de nós é dono de ninguém. Ai, que trocadilho horroroso. Teddy, eu preciso... Diga. Tá com crédito, Camila, pode fazer. E eu preciso ainda falar, antes da gente encerrar, sobre o show de amanhã, que a gente já estava falando sobre isso no início da entrevista, que é cantando Beatles. O que não pode faltar num show em que se canta Beatles, Teddy?
Nossa, é difícil, né? Porque eu adoro a obra. Ou melhor, como tirar canções que não dá tempo de tocar, né? A discografia completa. Como selecionar o set list. Exato. Né? É difícil. Nossa, é muito difícil. Porque, como eu disse, como fã, tem álbuns assim inteiros que eu adoro, assim. O Rubber Soul e o Revolver são 2 discos assim que eu amo. E que tu não pode tocar os 2 discos, né? E daí tu vai fazer porque vai deixar o álbum branco de fora. É muito difícil mesmo. A gente coloca as canções que a gente meio foi chegando a um acordo que eram as que assim, mais ou menos o filtro que tu propôs. Tá, essa não pode faltar, mas essa aqui ficaria legal assim. Por exemplo, Girl é uma música que sempre quando a gente vai tocar, eu falo, pô, tu imagina se os Beatles fossem uma banda de Porto Alegre, como que seria o arranjo dessa música? Então, como a gente já na hora que pensou na música, pensou nessa provocação assim sonora, ela tá sempre dentro do show, entendeu? Mas tem outras coisas, assim, tem algumas surpresas que a gente preparou que estão dentro do show que realmente na briga, assim, a gente até falou, a gente tem que fazer uma outra temporada com outras 20 e tantas músicas que ficaram de fora, né? Sim, tem que fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 5. Teddy, bom show então pra vocês amanhã. Vida longa ao Nenhum de Nós, nem preciso dizer isso. Sou uma fã tua, fã da banda. E mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco aqui no Sete Guaíba. Foi um prazer enorme, Camila. É sempre bom conversar contigo. E a gente espera todo mundo amanhã no estacionamento 4 do aeroporto para assistir Nenhum Canta Beatles e a gente botar para fora toda a energia, a emoção desse momento que a gente está passando, soltando a voz com o Quarteto de Liverpool. Valeu, obrigada, Teddy Corrêa, batendo um papo com a gente aqui no Sete Guaíba.